Olá, meu nome é Renata Gonçalves, sou médica, psiquiatra. Hoje vou falar sobre impotência sexual masculina. Espero que vocês compartilhem esse tema, que de certa maneira é um tema bem escondidinho aí, os homens não falam muito, mas pesquisam muito na internet, ninguém sai por aí falando que tem impotência sexual, mas acabam sofrendo em silêncio, dificilmente procuram um médico, um psicólogo, um psiquiatra, então sofrem muito com essa questão. Então vamos compartilhar esse vídeo, vamos divulgar, vamos tentar amenizar o sofrimento dessas pessoas para divulgar o conhecimento e com isso que eles procurem um profissional para que melhorem suas vidas e, enfim, voltem a viver, voltem a ter uma qualidade de vida satisfatória em relação ao sexo e às suas relações com seus companheiros e companheiras. Então vamos lá. A impotência sexual masculina, famigerada impotência sexual masculina. O que pode causar? Além da parte clínica, né, da parte orgânica, que deve ser investigada, que deve ser buscada e descartada uma causa clínica, buscando um urologista, nós também temos as causas psicológicas e psiquiátricas, que é onde eu vou me ater aqui. São algumas causas. Em primeiro lugar, a gente destaca aqui o estresse, né? O estresse crônico, o que acontece? Ele acaba elevando de maneira crônica o hormônio cortisol, ele se mantendo cronicamente aumentado, ele acaba por diminuir a produção da testosterona, que é um hormônio mais importante, sexual, o hormônio sexual mais importante do homem, diminuindo, portanto, a sua libido, a vontade de ter sexo, seu desejo sexual, e diminui também a sua disposição para o dia a dia, não só em relação ao sexo, né? A sua disposição em praticar atividade física, que consequentemente a pessoa que produz menos atividade física, ela produz menos testosterona também, então acaba virando um ciclo vicioso. E aí essa diminuição de testosterona devido ao cortisol mantido alto cronicamente, ela pode gerar sim uma impotência sexual. Então tem que ser diagnosticado e tratado. Em segundo lugar, a ansiedade. A ansiedade também é uma condição que está diretamente ligada à impotência sexual. Em primeiro lugar, ela é ligada à ejaculação precoce. E a ejaculação precoce, ultimamente, tem tido bastante estudos relacionados a isso, onde 50% dos casos onde há ejaculação precoce, o homem acaba antecipando propositadamente essa ejaculação, justamente porque ele não consegue chegar, manter o pênis ereto até o final da relação, então ele acaba favorecendo a ejaculação antes do momento, justamente porque ele não consegue manter essa relação até o fim. E outra causa é a própria ansiedade, ele acaba ejaculando sem conseguir chegar até o fim da relação, ele ejacula sem ter o orgasmo, é outra causa. E isso realmente acaba gerando uma ansiedade na próxima relação. Então ele fica inseguro para a próxima relação, ele já vai com aquele medo de ter uma ejaculação precoce ou medo de não conseguir manter o pênis ereto até o final da relação, e esse próprio medo já faz com que ele não mantenha a ereção ou ele tenha realmente essa ejaculação precoce sem ter o orgasmo. E aí vem a famosa frase, né? Isso nunca me aconteceu antes.
sendo que já aconteceu e vai continuar acontecendo se ele não se tratar. Então, a ansiedade é um fator bem importante para essa disfunção erétil, que pode acabar culminando numa impotência sexual inicialmente transitória, que depois pode se tornar permanente se não tratada. Terceiro lugar, a depressão. A depressão é um transtorno psiquiátrico onde mais comumente culmina com uma diminuição ou uma total perda de interesse no sexo, né? A famosa libido. Dificilmente uma pessoa em estado depressivo, com transtorno depressivo, ela mantém o interesse pelo sexo. E se não tratado, isso pode se perpetuar ao longo da vida, destruindo as relações, né? A relação, o relacionamento, o casamento, ele não se baseia só em sexo, mas sexo é uma parte importante do relacionamento, é uma parte importante da vida e da qualidade de vida. Então, não só a depressão deve ser tratada, mas inclusive a questão da libido, do sexo dentro da depressão deve ser tratada. Então é isso, se você tem um quadro depressivo, não adianta tratar só esse quadro depressivo, esse transtorno depressivo, você tem que tratar também a questão da libido dentro desse seu transtorno depressivo. Quarto lugar, a baixa autoestima, onde o homem pode imaginar que está sendo comparado com outros homens, ou ele se acha insuficientemente bom para aquela mulher ou para aquele homem, para aquele companheiro ou companheira, enfim. Ele não se acha merecedor daquela pessoa, ou ele se acha incapaz de dar prazer àquela pessoa, enfim, onde ele tem uma autoimagem depreciativa, digamos assim, onde ele não se acha suficientemente bom, né, naquele momento. Então isso pode gerar uma disfunção erétil que, não tratada, obviamente, vai se agravando, podendo chegar realmente até uma impotência sexual de maneira permanente. Então é outra importante causa. Quinto item, a timidez. As pessoas muito tímidas, geralmente, elas têm uma retração do impulso sexual. Elas acabam se sentindo inibidas perto de outras pessoas, elas têm uma real retração de demonstrar os seus desejos, de se mostrarem como são, de se deixarem sentir prazer e darem prazer. E tem muita dificuldade em até atingir o orgasmo e se deixar, né, dar e sentir esse prazer. Elas acabam geralmente preferindo ter esse prazer de maneira solitária através da masturbação. Então, perante companheiro ou companheira, ela acaba tendo uma certa impotência sexual que ela não tem quando ela está sozinha, que também não deixa de ser uma questão a ser trabalhada e resolvida. Essa certa impotência sexual limitada a outra pessoa. Então é uma questão bem importante a ser resolvida também. Outra questão seria problemas conjugais não resolvidos. Isso para o homem também é bem importante. As questões conjugais, quando são levadas para a cama, por exemplo, problemas no trabalho, preocupações no trabalho, brigas entre o casal que não são resolvidas, o homem, quando ele é menosprezado pela mulher, quando, por incrível que pareça, quando a mulher, o companheiro, né, a parceira ou parceiro menospreza o seu órgão sexual, ou brinca, ou fala que é pequeno, ou fala que é insuficiente, ou que de certa maneira menospreza o seu órgão sexual, isso acaba atingindo
de uma maneira feroz o homem, né? Ele acaba realmente levando isso para a sexualidade dele, para a vida sexual dele, e acaba gerando um transtorno muito importante nele. Então, esse tipo de questão acaba influenciando realmente na potência sexual desse homem. Por incrível que pareça, a gente acha meio, nós mulheres, né, achamos isso até meio infantil, mas eles acabam levando isso muito a sério. Se você, se o companheiro ou a companheira faz um comparativo do órgão sexual dele com outro homem, ou a performance dele com outro, isso daí pesa muito. Ou até a questão dele como provedor, como macho alfa, ou alguma coisa nesse sentido, isso pega muito nesse homem. Então, essa questão acaba deixando esse homem muito inseguro. E isso pode sim gerar uma disfunção sexual, podendo chegar até a impotência sexual. Então as coisas têm que ser muito bem conversadas, pensar antes de falar com o homem. Por incrível que pareça, ele é um sexo frágil. O sétimo item seria o conflito sobre a sua orientação sexual. Alguns homens até não têm esse conflito em relação à sua orientação sexual, mas tem a dificuldade em assumir essa orientação sexual, em expor isso aos familiares, amigos, à sociedade, enfim, que pode realmente gerar uma disfunção sexual e até impotência sexual. Então isso é muito importante de ser resolvido, de ser tratado, para não gerar algo permanente, né? Então, quanto mais cedo isso for resolvido, né, melhor. Então, é isso, a gente tem que tratar, a gente tem que se conhecer, a gente tem que buscar viver da melhor maneira possível, e ninguém sabe melhor que a gente mesmo as nossas dores. E é isso. O oitavo, e não menos importante para os homens, crenças religiosas e familiares. Embora isso seja muito mais pesado para nós mulheres, porque os homens, de certa maneira, eles sempre foram mais livres na questão sexual e de prazer, né, em relação ao sexo e liberdade, não só em relação à liberdade sexual, mas em qualquer quesito, né, de liberdade política, inclusive. Ainda assim, isso também não deixa de ser um tabu para muitos homens, e também pode gerar disfunção sexual, disfunção erétil e até impotência sexual. Então, dependendo da família, das crenças religiosas, também pode acontecer nos homens, embora seja muito mais pesado, muito mais frequente nas mulheres. Em nono, crenças e mitos, né? Isso aqui é muito mais pesado nos homens. Frases do tipo que o sexo tem que ter penetração, sexo sem penetração não existe, e que o homem tem que estar pronto a qualquer hora que a mulher queira, né? Isso são imposições, né, que os homens sofrem, que nós mulheres, graças a Deus, não sofremos, né? Mas o homem tem que estar ali firme toda hora, tem que estar, né? Então isso daí são imposições também que não existem. O sexo não é só penetração, e o homem também não tem que estar toda hora firme e duro para o que daí vier. Então são crenças, né, que os homens acabam sofrendo uma pressão muito grande, e que de repente eles acabam levando muito a sério, que se eles passarem por uma fase onde temporariamente eles têm uma perda, alguma diminuição dessa ereção por alguns dias, né, eles podem levar isso por um lado tão sério que acaba gerando realmente uma disfunção
sexual, podendo levar realmente a uma impotência, né? Uma impotência sexual. Então isso é muito sério. A gente não pode acreditar nesses mitos, nessas frases feitas. Então o sexo não é só penetração. E o homem não tem que estar toda hora disposto e firme, forte e preparado para a penetração, porque o homem não é máquina. E é isso, o sexo também não é só penetração. Enfim, gente, é isso. O meu recado é esse. Independente de tudo, a gente claramente percebe aí que a disfunção sexual, seja ela permanente ou não, a impotência sexual ou qualquer outro tipo de disfunção sexual, ela tem que ser investigada e tratada, não só organicamente. Temos que descartar, claro, a causa orgânica ou tratar a causa orgânica, porque de certa maneira o tratamento acaba sendo misto, né? A gente precisa de um médico urologista para a causa clínica orgânica, a gente precisa de um psicólogo para a causa psicológica, para tratamento do casal, para tratamento individual da parte psicológica, e a gente precisa de um psiquiatra para o tratamento conjunto psiquiátrico, independente do que surgiu primeiro, se foi a alteração clínica, se foi a alteração psicológica, se foi a psiquiátrica, porque uma acaba trazendo a outra, né? Então o tratamento acaba sendo conjunto. E não importa, na verdade, o que veio primeiro, como uma traz a outra, a gente precisa tratar de maneira consciente e resolver o problema. Não é porque você está passando por uma fase que não tá legal o sexo que você tem que aceitar isso. Então vamos tratar antes que as coisas fiquem piores. E é isso, vamos compartilhar o vídeo, vamos cuidar da nossa saúde sexual, vamos cuidar dos nossos comportamentos, dos nossos relacionamentos, e é isso. Vamos cuidar da nossa saúde mental. Um beijo.